Vamos continuando aqui com o tema agravo de instrumento, artigo 897 da CLT. Para que serve o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é o recurso que é interposto para destrancar o recurso. E quando que um recurso é trancado? Quando ele não preenche os pressupostos de admissibilidade. Nós temos lá pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Quando não são preenchidos, você vai ter o juízo de admissibilidade. Lembrando que na justiça comum é diferente, porque nem sempre você tem duplo grau de admissibilidade. Na justiça do trabalho, o juiz da vara vai fazer a primeira análise da admissibilidade dos recursos e, posteriormente, vai para o tribunal também faz essa análise de admissibilidade do recurso. Então, compartilhando a tela com vocês, nós paramos, então, em agravo de instrumento, e aí nós vamos fazendo aqui os nossos apontamentos. Deixa eu só colocar aula, dia 22 de outubro de 2020, agravo de instrumento, artigo 897. Bom, nesse agravo de instrumento, nós vamos colocar como observação, é destinado, esse recurso, é destinado tão somente a destrancar o recurso. Essa é a finalidade do agravo de instrumento. Diferente do processo civil, o agravo de instrumento serve no processo civil para combater decisões interlocutórias na ação. Aqui há uma diferença. Lembrando que no processo do trabalho não é cabível de imediato recurso das decisões interlocutórias. Existem algumas lá na súmula 214. Deixa eu ver aqui a súmula que nós vamos tratar desse tema. Deixa eu ver aqui, onde é que está aqui? 214. Vamos ver se é 214. Isto. Olha lá, decisão interlocutória e recorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato. Salvo nas hipóteses de... Aí nós temos 3 decisões. Vamos copiar, que a gente vai destrinchar aqui no nosso resumo de aula. Então, nós temos aqui observação, súmula 214 do TST. O que nós temos aqui na súmula 214? Na Justiça do Trabalho, então nós temos que não cabe das decisões. Mas temos a exceção. Vamos colocar em negrito e vermelho, grifado para não esquecer. Hipótese de decisões de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial. Ora, quando eu tenho o tribunal decidindo uma situação, contrariando o que tem uma súmula ou uma orientação jurisprudencial, mas contrariando em forma de decisão interlocutória, eu posso recorrer. A outra hipótese que é cabível o recurso, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. E aquela que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele que se vincula ao juízo excepcionado. Um juiz é de Minas, o outro é de São Paulo. O juiz de Minas manda para São Paulo a ação, numa exceção de competência. Nesse caso, é cabível recurso ordinário dessa decisão interlocutória. Olha que quando o juiz encaminha o processo para outro regional, outro tribunal, há ali um conflito e tem que ser resolvido. Então, você recorre, recurso ordinário dessa decisão, para o tribunal de que o juiz deu a decisão. Nós temos, então, essas diferenças, essas observações com relação à irrecorribilidade. Então, esse recurso é destinado tão somente a destrancar o recurso, aqui a súmula 214, que fala das decisões interlocutórias, né? Irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
E aí nós matamos aqui. Então, quando nós falamos que esse recurso é destinado tão somente a destrancar o recurso, nós temos que analisar que cabe decisão do juiz ACO inicial que denega seguimento de recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade, intrínseco e extrínsecos, salvo se for a questão de custas que não é exigida neste recurso. O agravo de instrumento, quando você vai interpor um agravo de instrumento, na verdade, você vai ter que fazer um depósito. E o depósito é relativo a 50% do recurso que você quer destrancar. Vejamos o artigo 897 da CLT. 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. B, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Despachos que denegarem a interposição de recurso é cabível agravo de instrumento. E nós temos aqui no artigo, cadê aqui? 50%. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso a qual se pretende destrancar. Isso está no artigo 899, parágrafo 7º. Artigo 899, parágrafo 7º. Depósito recursal de 50% do valor do recurso que queira destrancar. Nós temos aqui artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Isso aqui cai em prova, hein? Isso aqui tem que ficar atento. Porque nós sabemos que o depósito recursal, você tem o valor de R$10.015, R$10.015, e o recurso de revista e os demais, ele é dobrado. Isso aí eu já mencionei em outras aulas, fiz um desenho, tem um quadrozinho que a gente coloca os valores. Expliquei para vocês que esse valor ele é alterado todo mês de agosto do ano subsequente. Então, o valor que tem hoje, que nós temos hoje, ele vale até julho, mais ou menos, do ano de 2021. Aqui deixa eu grifar. O juiz, vamos colocar aqui, eu vou colocar isso aqui em diferenciado aqui. Ó, se o juiz ACO, o que é juiz ACO, professor? Juiz inicial, que iniciou aquela ação. Juiz ad quem? É o tribunal. Se a ação começou no tribunal, ele é o juiz ACO. E o TST é o juízo ad quem. Então, se o juiz ACO não conhece do recurso, a parte pode interpor qual recurso? O recurso denominado agravo de instrumento. Nesse caso, o que acontece? O juiz, ele recebe o recurso, e tem um detalhe, ele pode retratar. Ele pode, não, realmente, vou conhecer esse recurso e encaminhar, porque ele preenche os pressupostos. Porque, às vezes, a parte, ela indica nesse agravo de instrumento qual foi a falha do juiz, e o juiz volta atrás. O agravo de instrumento, com a decisão, o juiz, com a interposição do agravo de instrumento, ele admite o juízo de retratação, voltar atrás no que ele decidiu. Então, nesse caso, o juiz recebe e pode retratar-se para que o recurso seja conhecido. Agora, se o juiz não retratar, o que é feito? Se o juiz não retratar, terá que ser dada
vista a outra parte, para apresentar, como é que nós chamamos? Quando você entra com a razão da contraminuta, do agravo do instrumento, você entra com as razões. A outra parte que vai impugnar, falar, questionar o que está falando, nós chamamos de contraminuta. Contraminutar ao agravo de instrumento. E, ao mesmo tempo, além de contraminutar, ele vai ter que contrarrazoar o recurso trancado. Vou explicar para que vocês possam entender o raciocínio. Nada melhor que um exemplo para poder entender. Então, vamos lá. Imagine o seguinte. O juiz proferiu uma sentença. Então, nós temos aqui uma sentença do juiz. E essa sentença condenou a reclamada às horas extras e danos morais. Só isso. A condenação, a sentença condenou a reclamada a pagar o reclamante horas extras e danos morais. Vai lá, está especificado quantas horas extras. Porque se o juiz não colocar, está omissa a sentença, você tem que entrar com embargo de declaração. Então, reclamada nas 30 horas extras. Vamos botar 30 horas extras e danos morais. Tá bom. E você não concorda com isso. Você entende que não é devida 30 horas extras e não é devido os danos morais. Você entende que a sua prova é suficiente para que o juiz reforme, para que o tribunal reforme a sentença do juiz da vara. Esse é o seu primeiro posicionamento. Então, se você não concorda, então a reclamada ela tem que interpor recurso ordinário. Quando a parte ela interpõe o recurso ordinário, ela faz, primeiramente, nós chamamos de folha de rosto, ou apresentação do recurso. Essa folha de rosto de apresentação do recurso é endereçada ao juiz que proferiu, que deu aquela sentença, que assinou a sentença. Da folha de rosto. E logo depois da folha de rosto, você já coloca as razões do RO, razões do recurso ordinário. Então, você tem a folha de rosto e você tem as razões do recurso ordinário. Ocorre que, como você endereça para o juiz fará o primeiro juízo de admissibilidade. O que é esse juízo de admissibilidade, professor? Na verdade, ele vai verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. E nós já falamos quais são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Ele analisa se estão presentes. Se ele entender que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, se ele entender que não estão presentes os pressupostos, por exemplo, não pagou as custas, por exemplo, não fez o depósito recursal, se for reclamado, ou, por exemplo, não entrou com 8 dias úteis, ultrapassou os 8 dias úteis, confundiu com o recurso de apelação, ou com o recurso nominado do juizado especial, no juizado especial 10 dias, na apelação 15 dias. Então, imagine que você não preencheu desses pressupostos. Se ele entender que não estão presentes os pressupostos, o juiz não receberá o recurso ordinário. Se ele não recebe o recurso ordinário, nós temos o que se denomina trancamento do recurso. Ele trancou o seu recurso. E se você não fizer nada,
vai transitar em julgado aquela decisão dele, vai ficar preclusa a sua oportunidade de manifestar. Então, ele não recebe o recurso. Se ele não recebe o recurso, você tem que interpor o quê? Porque se ele não recebeu, ele nem intimou a parte contrária para manifestar. Se ele não recebe, a parte contrária, a parte, né? Quem interpôs, se ele não recebe, deverá interpor agravo de instrumento. Se for o reclamante, não tem que depositar 50%, não, porque reclamante nunca faz depósito recursal. Mas se for o reclamado, tem que fazer o depósito de 50% do valor do recurso que quer destrancar, caso não tenha sido completado o valor da condenação. Então, se ele não recebe, deverá interpor agravo de instrumento. Aí sim, o agravo de instrumento, você faz o endereçamento também para o juiz e pede para que seja encaminhado para o tribunal. E nesse momento, a outra parte será intimada. Para que a outra parte será intimada? A outra parte será intimada para contraminutar o agravo de instrumento, contraminutar o agravo de instrumento e contrarrazoar o recurso ordinário. Porque ele vai contraminutar aqui, nós temos contraminutar o agravo de instrumento, e ele vai contrarrazoar o recurso ordinário. Porque a parte não interpôs o recurso aqui, ó. Você tem o recurso ordinário, foi com a folha de rosto, apresentação endereçada ao juiz. O juiz não conheceu desse recurso por intempestivo. Aí você entra com agravo de instrumento e logo em seguida você vai contrarrazoar, a parte contrária vai ser intimada para contraminutar o agravo de instrumento, bem como contrarrazoar já de uma vez o recurso ordinário. Conseguiram entender o que eu mencionei aqui? Sim ou não? Agora tem uma outra possibilidade, que sempre alguém faz essa pergunta. Aí ele pergunta o seguinte: professor, e se o juiz não receber o agravo de instrumento? Se o juiz não receber o agravo de instrumento, eu também não vou receber o seu agravo de instrumento. E trancar tudo lá na vara do trabalho. Colocar na gaveta dele lá e trancar. Hoje não tem mais físico, né? A parte deverá interpor mandado de segurança. Mandado de segurança. Conseguiram entender? Então, vamos lá. Vou explicar já como que está escrito aqui para ficar mais fácil. Temos a sentença do juiz. O juiz condena nas horas extras e condena nos danos morais. Tá bom. Você é a advogada do seu cliente. Seu cliente vai ter que pagar horas extras e danos morais. Mas seu cliente não concorda. O que o seu cliente faz? Vai recorrer dessa decisão. Na Justiça do Trabalho, o recurso da sentença do juiz nós denominamos de recurso ordinário. Lá na Justiça Comum, no Juiz de Direito, no Juiz Federal, nós temos da sentença do juiz, cabe a apelação. Se fosse no juizado especial, nós teríamos recurso inominado. Mas aqui é trabalho. Então eu falo esses outros recursos só para que vocês possam assimilar. Você interpõe recurso ordinário, você faz a folha de rosto endereçando ao juiz, você vai apresentar suas razões do recurso porque você entende que o juiz errou. E você quer a reforma daquela sentença. Você quer que seja reformada aquela sentença para não condenar o seu cliente nas horas extras nem nos danos morais. Tá bom. Aí o juiz, ao receber o seu recurso, ele vai verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nós chamamos pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos do recurso. O juiz, ao fazer o primeiro juízo de admissibilidade, vamos imaginar que ele não recebe o seu recurso. Se ele não recebe, se ele entende que não estão presentes os pressupostos, ele não receberá o seu recurso. E aí, é caso perdido para você?
Não, porque se ele não recebe, você pode interpor o agravo de instrumento. E aqui acrescentando, lembrando, que se for reclamado, terá que depositar mais 50% do recurso que pretende destrancar. Mas atenção, somente terá que depositar se o valor da condenação não tiver sido já depositado. O juiz condenou em R$5.000 o seu cliente, tudo, R$5.000. Se você vai recorrer, quanto que você tem que depositar? R$5.000. E qual que é o teto do depósito recursal? 10.015. Mas você só deposita 5. Nos demais recursos, você vai ter que completar alguma coisa? Não mais terá que completar nada, porque os 5.000 já está garantido. Diferentemente, se a condenação foi de R$50.000, aí você teria que depositar os 10.015. Se trancasse o recurso, você teria que depositar mais 50% desse recurso, 10.015. Se você entrar com recurso de revista, ia ter que continuar depositando até atingir os R$50.000 da condenação. Mas não é o caso. Então, você tem que somente nessa situação que vai ser pago. A outra parte, ela vai ser intimada. E ela é intimada para quê? Para ela contraminutar esse agravo de instrumento que você interpôs para destrancar o recurso ordinário e, ao mesmo tempo, você tem que contrarrazoar o recurso ordinário que foi interposto. Na verdade, o recurso ordinário a gente teria assim como se fosse, entre aspas, uma petição inicial. A contrarrazão seria, entre aspas, uma contestação do recurso ordinário. Só que nós não utilizamos esse não, porque petição inicial é a primeira peça do processo. Contestação é aquela que está impugnando o que está sendo dito na petição inicial. Recurso ordinário é uma peça inicial, nessa fase de recurso, em que você vai contrarrazoar, vai combater todas as teses ditas pela outra parte. Então, nós temos aqui essas hipóteses, que seria interessante vocês aí anotarem. Quem está estudando, anotando, lembro que fixa muito mais do que você que só está ouvindo a aula. Se você anota e depois você tem esse material para fazer o complemento, anotar alguma coisa, às vezes, que eu falei, porque às vezes nem tudo eu estou anotando, fica mais fácil para você estudar posteriormente. Tá. Nós vamos ver aqui agora a formação do agravo de instrumento. Formação do agravo de instrumento. Hoje ficou muito fácil. Antigamente, se você pegar lá no CPC, existe um artigo, na Justiça do Trabalho também existe algumas normas, o que você tem que juntar no agravo de instrumento para que o tribunal tenha conhecimento? Processo físico, eu vou colocar aqui o que é do processo físico. Porque eu tenho que mencionar para vocês que isso pode cair numa prova. Mas hoje não temos mais a questão do processo físico, nós temos aí o processo judicial eletrônico. Então você junta tudo. Você pega o processo judicial eletrônico e já junta tudo. Porque se você juntar só o que você acha que é importante, pode ser que falte um documento. Mas, em regra, nós temos, se o processo é eletrônico, então não necessita formação dos autos de agravo de instrumento, porque já vai estar tudo de forma eletrônica e você junta tudo. Agora, se for processo físico, o que nós temos que juntar? A decisão, primeiro, decisão recorrida. Qual é a decisão que você quer recorrer? Temos que ter a certidão de intimação. Temos que ter procurações. Temos que ter a petição inicial. Temos que ter a contestação. Temos que ter a decisão originária. Temos que ter os comprovantes de depósitos e custas do recurso trancado. E também do agravo de instrumento. Lembrando que agravo de instrumento não tem custas aqui no processo de trabalho. Agora,
Se for para o TST, não há formação. Se for para o Tribunal Superior do Trabalho, não há formação. Então, observação. Se for para o TST, não há formação. E por quê? Porque será interposto nos próprios autos, conforme resolução 1418 do TST. Serão digitalizados. Nós temos aqui uma observação com relação à formação do agravo de instrumento. Formação do agravo de instrumento. E aí a gente liquida esse tópico. Você tem que ficar atento, não pode esquecer, que eu chamo a atenção dos 50% aqui. Ó. Isso aqui não pode esquecer. Está lá no artigo 899, parágrafo 7º. Artigo 899, parágrafo 7º. Agora, Quando... Vou dar a letra. Quando o agravo de instrumento... Vou colocar aí, agravo de instrumento. Aí vai ter o colega que vai perguntar para você, o que o professor escreveu aí? O que é aí? Aí você não fala para ele, não. Fala para ele, assiste a aula. Quando aí, o agravo de instrumento, tiver a finalidade de destrancar recurso de revista e se insurgir contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, aqui que está a pegadinha do malandro. Vamos lá, nesse artigo 899, parágrafo 8º. Olha que interessante esse aqui. E cai na prova, hein? Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar o recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal referido no parágrafo 7º deste artigo. Então, quando que não se paga 50% para destrancar o recurso no agravo de instrumento? Nessas hipóteses, quando houver decisão que estivesse surgindo contra a decisão contrária à jurisprudência. A gente coloca... E aqui a gente arrebenta a bola do balão. Porque são diferenças que podem ser cobradas em uma prova.